Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito boa tarde. Oi, Alessandra, Carla. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. E o Incaper vai começar mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Instagram. Amanhã, feriado de Corpus Christi, e sexta-feira é comemorado o Dia dos Namorados. E justamente por isso, o Incaper resolveu falar hoje sobre a floricultura capixaba. Muitos produtores de flores aqui do Espírito Santo estão enfrentando dificuldades seríssimas por causa da pandemia. O que acontece? Eles comercializavam muitas flores para decoração de festas e eventos. Como está suspenso, ninguém está fazendo festa, ninguém está fazendo casamento, festa de 15 anos, enfim. Os eventos estão suspensos, né? A aglomeração de pessoas está desaconselhável, então os floricultores não estão conseguindo comercializar a produção deles. É um tema muito pertinente e o Incaper tem dado uma ajuda e tanto para esses agricultores, né? Para essa cadeia tão importante para a nossa agricultura. Bom, daqui a pouco a gente detalha o tema. Eu dou as boas-vindas novamente a quem está aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Esteves, eu sou jornalista e trabalho na coordenação de comunicação e marketing do Incaper, registrando a presença dos nossos diretores, Antônio Machado, que é o nosso diretor-presidente, Sheila Posse, da diretoria técnica. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, eu gostaria de passar algumas informações para vocês, na verdade, fazer uma pergunta. Tá difícil fechar as contas nesse período de pandemia? A gente senta, tenta ajustar o orçamento, né? Refazer conta, pega a calculadora, aquela coisa toda e fica difícil ajustar o orçamento doméstico, não é não? Então deixa eu te falar uma coisa. Passa no site do Incaper, depois que terminar essa transmissão, o link tá aqui na bio. Lá tem uma matéria completa, elaborada pela equipe de economia doméstica do Incaper, com orientações que vão ajudar você e a sua família a organizar o orçamento doméstico. Depois que você lê a matéria, você passa aqui no Instagram, nesse mesmo que vos fala agora, lá tem o passo a passo, são 10 cards, né, 10 ilustrações que tem as orientações, o passo a passo para ajudar você a se organizar. A gente aproveita para mandar um parabéns especial para a equipe de economia doméstica do Incaper, faz um trabalho maravilhoso com as famílias rurais do Espírito Santo e com orientações que podem ser aplicadas perfeitamente também para as famílias urbanas, né? Quem mora na cidade. Bom, vamos para a pauta do dia? Hoje vamos falar de floricultura capixaba. E quem vai conversar com a gente é Márcia Varela, que é extensionista do Incaper, trabalha em Guaçuí, mas atende a vários municípios ali da região. Só que a nossa intenção não é conversar só com a Márcia Varela, não. Ela vai dar informações importantes pra gente, mas a ideia aqui é abrir espaço para quem produz flores no Espírito Santo. Por isso, hoje, pelo menos por enquanto, a gente não vai desativar esses comentários que eu costumo desativar nas outras transmissões. Tem algum floricultor acompanhando essa transmissão? Eu gostaria que se manifestasse, se tiver algum floricultor, que a gente vai convidar para um bate-papo rápido agora, antes de chamar a Márcia. É oportunidade para se mostrar, para mostrar seus produtos, para tirar dúvidas com a Márcia. Se tiver algum floricultor acompanhando essa transmissão, vou pedir que você manifeste aí nos comentários. Dá um oi, dá um tchauzinho. Vamos ver se tem alguém. Rony, você é produtor de flores, Rony? Jenny, você é produtora de flores, Jenny? Guilherme, que bom que você gostou do tópico. A Márcia vai contribuir com muitas informações bacanas, gente. Vou insistir, acho que o povo tá meio tímido, hein? Se tiver algum floricultor acompanhando essa transmissão, pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas. A gente conversa um pouquinho, me fala das suas dificuldades, como é que tá a produção aí no seu município? Como é que tá a sua produção? O povo tá tímido hoje, hein? Então vamos chamar a Márcia. Márcia, se você já estiver com a gente, eu vou pedir para você se manifestar me dando um oi, por favor. É importante lembrar, gente, que o Incaper tem acompanhado de perto a situação dos produtores de flores do Espírito Santo e, como sempre, contribuindo para fortalecer essa atividade tão importante. No mês passado, que foi o Dia das Mães,
O Incapé divulgou o contato dos floricultores que estavam fazendo entrega em alguns municípios aqui do estado. Se você não viu, sugiro que vá lá no feed desse Instagram, do Instagram do Incapé, navega ali e pega os contatos direto de quem produz, né? Para comprar flor direto de quem produz. Isso ajuda a fortalecer a agricultura familiar e a economia do município. Guilherme, a noiva sempre disse que gostaria de produzir flores, é a paixão dela. Ô, gente, olha, a Márcia já tá aí. Vamos então colocar a Márcia na conversa. Márcia, que é extensionista do Incapé, trabalha com floricultura não só em Guaçuí, mas atendendo a vários outros municípios. Olha aí, a Alessandra lembrando aí que tem muitas mulheres em Linhares que desejam produzir flores. Quem quiser produzir flor, é interessante que procure o Incapé do município, viu, gente? Do município onde atua, porque as equipes do Incapé são capacitadíssimas e podem contribuir bastante. A Márcia está com a gente, ó. Oi, tudo bem, Márcia? Tudo bem, você? Bem-vinda. Obrigada. Ok, eu já estou com algumas perguntas para te fazer, mas antes, eu tô aí, a turma que está acompanhando também, você preparou um cenário lindo, todo cheio de flores. Apresenta para a gente aí que flores são essas. Essas flores aqui são produzidas aqui no município de Guaçuí mesmo. São flores tropicais, muito utilizadas em arranjos. Elas estão super na moda e são flores muito rústicas. A colheita dela tem uma durabilidade muito boa, é ótimo para fazer arranjo e fica assim, um ambiente alegre, colorido, como vocês estão vendo aqui. Que bacana, Eu gente. até assim, depois, se a gente tiver um tempinho, se a gente puder falar um pouco também de arranjo, eu separei uma haste aqui, uma ferramenta, para ensinar também para o pessoal que quiser montar um arranjo em casa. Ó, que bacana. Então, a gente tem... Vamos falar de floricultura capixaba hoje e acho que, não sei, né? Depende da participação da turma aí. Se tiver muita gente perguntando, se de repente a turma quiser, se o assunto o tempo permitir, porque não é a gente que controla, o Instagram deixa a gente fazer a transmissão em 1 hora. Se não der para fazer hoje, a gente pode marcar uma outra transmissão para você dar essas dicas, que é bacana. Com certeza. Olha, a Jenny falando, todo mundo elogiando, cenário arrasou na decoração, Márcia, parabéns. Flores daí, dos produtores do município, então, como a Márcia falou. Ô, Márcia, agora vamos começar num papo mais sério, né? As flores são lindas, os floricultores do Espírito Santo, o trabalho deles realmente é digno de aplausos, mas a situação para o floricultor não tá boa, não, né? De fato. Durante a pandemia, desde que foram evitados os eventos, né? Os casamentos, aniversários, festas em geral, que geralmente consomem um volume muito grande de flor. Desde que isso tudo foi cancelado, os produtores eles têm tido uma grande dificuldade de comercializar os produtos deles. Aqui na nossa região, a maior parte assim, das flores de porte, elas foram descartadas, infelizmente. Algumas foram doadas e um número muito pequeno que foi comercializado dessas flores. Das flores de vaso, ainda teve uma comercialização quase que normal, mas reduziu-se bastante também. Porque tem a questão dos eventos que foram evitados, mas tem a questão também financeira, né? A maior parte das pessoas estão com dificuldade nesse momento, está com o seu trabalho às vezes limitado, e as pessoas têm economizado e justamente na flor. Então, os produtores de flores, eles estão tendo grande perda nesse momento. E como que o Incapé está atuando para poder ajudar esses produtores? Então, a gente contribuiu fazendo divulgação, ajudando eles a fazer uma divulgação nas mídias, né, nas redes sociais, principalmente para o Dia das Mães. A gente conseguiu ainda atingir um número que foi considerável de produção, a maior parte ficou em torno de 50%, do que eles conseguiam comercializar nos anos anteriores, mas a gente sabe que não é um número assim bom de comercialização para eles ainda. Mas teve esse trabalho e a gente continua fazendo essa divulgação, colaborando com eles para fazer essa divulgação nas redes sociais.
Bacana, vamos aproveitar para reforçar então. A gente manteve os comentários abertos, né? A gente não ocultou os comentários, justamente porque se tiver algum floricultor acompanhando essa transmissão que quiser participar, é só se manifestar aí que a gente está acompanhando. E as dúvidas também podem ser enviadas, gente, mas as perguntas eu vou pedir para vocês mandarem por esse ponto de interrogação que tem aí nessas cartinhas. Do lado do campo onde preenche o comentário, tem 2 cartinhas com ponto de interrogação. Vou pedir para vocês mandarem as perguntas por aí. Bom, Márcia, agora é uma situação complicada dos floricultores e é uma atividade muito importante. Qual a importância da floricultura para a agricultura capixaba? É uma atividade assim, muito importante para o nosso estado, que é um estado que predominantemente é de agricultura familiar, são produções pequenas. A floricultura ela tem uma rentabilidade muito boa, comparado com o café, dependendo da produção. Chega a ser 400% a mais em relação à comercialização do café. E é uma atividade que envolve completamente a família, envolve as mulheres, envolve os jovens. É uma atividade assim, muito importante para o estado de maneira geral, principalmente por causa da agricultura familiar. É uma possibilidade de diversificação também, né, para os produtores. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, a maioria dos agricultores aqui da nossa região, eles trabalham com café. O café ele tem a renda concentrada em apenas poucos meses do ano, né? Tem uma renda boa, mas concentrada em poucos meses. A floricultura consegue diluir essa renda ao longo do ano inteirinho. Bacana. Márcia, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque eu acho que tem floricultor com a gente aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui. Suculentas com arte, eu acho que é assim que se fala. Eu vou ter que desligar o seu... Marinaldo, lá de Colatina. Como? Professor Marinaldo, lá de Colatina. Ah, que bacana. Então vamos. Eu vou desligar a sua transmissão para convidar o professor Marinaldo. Pode ser? 1 minuto, a gente já volta. Obrigada, até já. Vamos lá, então, tentar convidar o professor Marinaldo. Por favor, professor, participa com a gente. O senhor manifestou aí que não tá comercializando, né? Vamos ouvir a sua experiência. A gente enviou a solicitação para o professor Marinaldo participar. Vamos ver se ele aceita. Oi, Márcia. Vocês me pegaram de surpresa aqui agora. Eu acabei de trabalhar agora com as suculentas que eu tenho no meu terraço. Eu tenho uma produção pequena e tenho uma lojinha também, certo? Só que a lojinha está fechada. Oi? O senhor está em que município? Colatina. Colatina. Colatina, Colatina. A suculenta da Colatina. Oi, cortou um pouquinho o som aí. Oi, como é que está a comercialização das suas suculentas aí em Colatina? Olha só, eu praticamente não tenho comercializado nada, porque eu sou do grupo de risco, correto? Então, assim, mas o comércio, no caso de flores, está muito devagar, porque realmente é uma questão de necessidade das pessoas, muitas vezes, gastar um pouco de dinheiro que sobrou em alimentação, em outras coisas, né? Então, essa questão das prioridades que se tem que fazer. E aí então, a flor é um supérfluo na casa das pessoas? Teoricamente é. Né? Eu tenho, assim, alguns vasinhos, alguém encomenda alguns vasinhos, a gente faz, então, mas é muito devagar mesmo. E no Dia dos Namorados, que é uma data em que a comercialização de flores é uma das principais datas para o floricultor, né? É uma das principais datas, realmente, mas praticamente eu não tenho nenhum pedido. Eu também, por eu ser do grupo de risco, eu estou evitando todo contato também, né? Claro, tem que estar se prevenindo. Totalmente colado. E pelo contato que o senhor tem com outros produtores de flores aí, como está a situação? Olha, eu tenho algum contato com o pessoal de Santa Maria e Jetibá, que eles estão tentando fazer, né? E também com o de Itaçu. Mas, assim, parece que eles estão conseguindo comercializar, conseguindo vender. Aqui em Colatina, a Floricultura Rio Doce, eu sigo ela muitas vezes no Instagram e no Zap, ela está vendendo alguma coisa e tal, mas realmente está muito devagar. Caramba.
Bom, o que precisar do Incapé, o senhor sabe que a gente está à Tá disposição, ok. viu, professor? Tá ok. Eu, de vez em quando Estou com uma pergunta que chegou aqui, deixa eu ver se ela é para o senhor. Só um minutinho, fica comigo mais um minuto. Ok. Ah, tem várias para a Márcia. Vou agradecer então, vou voltar com a Márcia, professor. Muito obrigada, viu? Ok, obrigado. Tá ok. Tá, tchau. Tá. Voltar com a transmissão com a Márcia Varela para falar da floricultura capixaba. Deixa eu encontrar a Márcia aqui. Achei. Márcia, vamos voltar, hein? Eu sei que você não abandonou a gente, está aí à disposição já para retomar a nossa conversa. Vamos lá. Pronto. Olha a Márcia de volta. Pronto, isso aí. Márcia, obrigada por você ter aguardado. Viu aí as considerações do professor, né? E sim, professor Marinaldo, muito querido. Ele é professor aposentado do IFES de Itapina e começou com as suculentas por amor e produção e agora está comercializando. São lindas as plantas dele. Ah, que bacana. Olha só, eu abri aqui que já tem já tem pergunta na caixinha. Eu vou soltar aqui então o que a turma está perguntando. Rodrigo Correia. Quais flores encontramos na produção do nosso estado? Quais são as espécies mais cultivadas aqui, Márcia? Daqui da nossa região, as principais são as flores tropicais. Que é o bastão do imperador, tem aqui atrás, essa vermelhinha, sorvetão, as helicônias, tem aqui. Gente, eu vou desativar os comentários aqui só para a Márcia mostrar. Isso, agora mostra de novo, por favor, o bastão do imperador, Márcia. Ah, tá. Então, deixa eu levantar aqui. Esse aqui é o bastão do imperador. Esse aqui é o sorvetão. As helicônias e antúrios. São essas flores grandes aqui, lindas, maravilhosas. A Lúcia e do Nelsinho, essas. A gente tem aqui também bastante copo de leite e muitas folhagens. Algumas plantas de vaso, plantas ornamentais, plantas grandes, palmeiras, que são comercializadas já na altura, já pronta para o cliente, conforme o gosto. E na região serrana tem as flores temperadas. Rosa, gérbera, tango, lisianthus, aster, um pouco de folhagens também. E que tem no estado todo as orquídeas. É uma paixão aí, principalmente do universo masculino. E são flores lindíssimas, tem espécies que são exclusivas aqui do nosso estado. E lá no norte tem uma produção também de rosa do deserto. Crisântemo aqui. A gente tem um leque grande assim, de opções de flores. Até assim, aproveitar para falar isso, a gente não deixa nada a desejar para a produção de outros estados que são comercializados nas floriculturas, né? Principalmente as flores de São Paulo, que chegam para a gente aqui. Mas a gente não deixa nada a desejar em relação à qualidade das flores, em variedade. E é muito importante as pessoas saberem que quando elas compram uma flor daqui do Espírito Santo, além de valorizar o comércio local, você tem uma flor mais fresca. Por quê? Quando uma flor vem lá de São Paulo, quando ela chega lá no leilão, no ponto de distribuição, ela já foi colhida há pelo menos 5 dias. E aí ela fica tômara climatizada por mais 1 ou 2 dias. Depois ela pega a estrada e até chegar no Espírito Santo são mais alguns dias. E aí chega no ponto de distribuição aqui do estado e depois vai para as floriculturas. Então, assim, ela fica um tempo muito grande entre a colheita e a utilização pelas pessoas, pelos profissionais de decoração. Então, assim, quando você usa uma flor dessa, ela já está com uma qualidade muito ruim. E ela não aguenta muito tempo mais. Para um dia e, assim, respirando fundo, né? E as nossas flores, elas têm uma durabilidade melhor.
Bacana. Tem outra pergunta que eu soltei aí. Universidade Orgânica pergunta quais os principais impactos da pandemia na floricultura e se existem oportunidades. Assim, foi um impacto muito grande. O principal foi a não comercialização para os eventos, esses eventos maiores. Mas abriu também uma oportunidade. As pessoas começaram a se movimentar, já que não estava comercializando da maneira tradicional, elas buscaram alternativas. Começaram a usar mais rede social, às vezes uma pessoa que tinha uma certa limitação, uma certa restrição de usar rede social, começou a se mostrar mais pela rede social, e eu acredito que isso vai ser uma porta nova para daqui em diante também. Uma nova oportunidade, né? Um novo local para essas pessoas conseguirem mostrar os seus produtos para comercializar. Bacana. A Pérola Fernandes, ela tinha mandado essa pergunta também nos nossos stories, já que você estava falando agora há pouco sobre algumas das espécies. Ela pergunta como é a visão de produção da Kalanchoe blossfeldiana. Essa é a famosa flor da fortuna, não é isso? Uhum. Tem a Kalanchoe e a Calandiva. Elas são muito parecidas. O que difere é uma que tem a folhinha, a florzinha dobradinha, é a Calandiva. São flores de vaso, como outras flores de vaso, que tem uma demanda legal assim no mercado. Eu não sei se é a intenção dela começar a produzir essa planta, né? É sempre interessante, antes disso, se ela tiver com esse pensamento, ela fazer uma pesquisa de mercado. Primeiro, onde que ela está situada, né, no município dela, se tem demanda dessa flor. E já um tecido que tem, é uma flor muito utilizada, principalmente para arranjos pequenos, para decoração de mesa, em eventos, né, mais simples. O pessoal usa muito aqui na região para fazer cestas, né? Usaram no Dia das Mães, Dia dos Namorados, que é uma flor delicada, bonita, compacta e vai bem numa cesta de café da manhã, fica linda, vai bem numa mesa. É uma demanda legal. Teria uma oportunidade de mercado, com certeza. Joia, ainda sobre espécies, eu acho que foi a Alessandra que mandou essa, hein? Foi ela mesma, ó. A nossa Alessandra. Quais os principais mercados para suculentas e samambaias? Então, o mercado para essas plantas é diverso, né? Tem uma demanda grande para parede verde, para usar samambaia, ambientes internos. Tem uma demanda boa, todas elas. Suculenta também, assim. Suculenta está na moda, né? O pessoal ama suculenta e o importante é diversificar. Quem tem uma suculenta está sempre em busca de plantinhas diferentes. Então, para uma pessoa investir na produção de suculentas, é legal ela já ter uma diversidade grande. Mas e pensar também que tem uma concorrência grande, porque já tem bastante gente produzindo suculentas. Agora, a impressão que eu, como o professor que participou com um bate-papo com a gente agora há pouco, né? Ele cultiva justamente as suculentas, não é isso? Uhum. Agora, eu tenho a impressão de que você até se disponibilizou no início do nosso bate-papo a dar algumas dicas e orientações para quem cultiva flores em casa, plantas em casa. Eu tenho a impressão de que a suculenta está fazendo sucesso na pandemia, porque está todo mundo cuidando de plantinhas dentro de casa e eu acho que as suculentas têm encontrado um caminho, um mercado. Os produtores de suculenta têm esse nicho de mercado agora ou não? Sim, com certeza. E as pessoas dentro de casa, elas estão buscando uma atividade e mexer com planta é muito prazeroso. Eu tenho um monte de planta aqui. O dia que eu tiro para mexer com as minhas plantas, o meu esposo até brinca comigo. Tá inspirado hoje, tá querendo conversar com as plantinhas. A gente fica ali horas e horas e horas e a gente não vê a hora passar. E como eu falei, a suculenta tem uma diversidade grande, as pessoas estão querendo colecionar. É super legal, mas é legal também a gente saber aonde que essa suculenta vai bem. Porque às vezes a pessoa leva a suculenta para casa, tá linda, em poucos dias ela começa a ficar estiolada, que chama, né? Que ela fica toda esticada, procurando a luz, e ela tá no lugar errado.
até se antecipar também, daqui uns dias a gente vai lançar um material sobre os cultivos das plantas dentro de casa, né? Aonde que é o ambiente mais adequado para cada tipo de planta. Para quando a pessoa for ou realocar as plantinhas dela, ou comprar uma planta nova, ela procurar o que serve para sombra, o que pode ficar sol pleno, o que pode ficar meia sombra, para as pessoas que estão aí às vezes um pouco tristes, que acham que tem o dedo, que não tem o dedo verde para planta, mas esse negócio não existe. É só a gente saber a técnica de onde cada plantinha vai bem, que condição de rega, vaso, isso tudo daqui uns dias vai estar disponível também no site do Encapé. Joia, se der tempo, a gente ainda dá uma palhinha hoje ainda, vamos ver. Ainda sobre isso, a Alessandra, de novo, pergunta qual seria o primeiro passo para os extensionistas iniciarem o trabalho com suculentas? Para os extensionistas do Encapé? Sim. Então, o primeiro passo é a gente buscar informação, né? De como essas plantas precisam ser cultivadas, o ambiente, substrato, vaso, para a gente poder orientar os produtores de maneira adequada. Bacana. Deixa eu entender bem. Ativar os comentários aqui, porque eu queria ver mais uma vez se tem algum floricultor acompanhando a gente que queira bater um papo ou tirar alguma dúvida com a Márcia, aproveitar que ela está aí à disposição. Ver também se vocês querem ainda hoje alguma dicasinha que a Márcia se disponibilizou a oferecer para a gente de como cultivar plantinhas em casa. De repente a gente pode falar até das suculentas. É um tema que me interessa, que eu tenho um terráriozinho aqui de suculentas, né, Márcia? Te mostrei hoje. Isso. Dar dicas também. Então, se tiver alguém, 2 temas que eu estou propondo para vocês. Deixei os comentários abertos para isso, hein, gente? Se tiver algum floricultor para se manifestar agora, ou cálice para sempre, estou brincando, não. Pode se manifestar para a gente bater um papo. Gislaine Varela, presente. Olha, irmã linda. A minha mãe também está aí. Se tiver algum floricultor querendo bater um papo, é só se manifestar, diga eu, dá um tchauzinho, que aí a gente coloca vocês no bate-papo. E se vocês quiserem dicas de como cultivar plantinhas em casa, o momento é esse também. Tô vendo várias curtidas, mas a turma tá meio tímida hoje, hein, Márcia? Vamos continuar nosso bate-papo, então. Vou desativar os comentários. E quem tiver pergunta vai mandar na cartinha agora, por enquanto, hein? Para não ficar esse monte de letrinha na frente do rosto da Márcia. Aqui, ó. Suculentas com arte. Professor, a suculenta tem que ir acompanhada com orientações, ele falou. Sim. É o ideal, né? Ensinar as pessoas a cultivá-las. Porque tem umas suculentas que elas se adaptam à sombra, mas a maioria delas é para sol. E a pessoa que não conhece, às vezes coloca a de sol dentro de casa e ela vai ficar feia. E às vezes vai ficar chateada até com quem comprou a plantinha. Você me vendeu uma coisa prometendo que ia continuar bonita e aqui na minha casa não continuou. Então, por isso que é importante ela ir acompanhada mesmo com as informações de cada. Oi, Márcia, você sumiu para mim. Tá travando, eu acho. Voltou. Voltou. Vamos lá que tá mais pergunta. Olha, vou soltar uma aqui falando novamente de pandemia, hein, Márcia? O Ulisses Licinho pergunta, nesse triste período de pandemia, como está a comercialização para as produções? Como eu comentei, né? As perdas estão... Ei? Tá me ouvindo? Pode falar. Juliane, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Então, como eu comentei, né? As perdas são grandes, cerca de 70% a 80%. Os produtores não estão comercializando, infelizmente estão descartando as suas plantas mesmo. Alguns produtores conseguiram vender um pouco da sua produção,
isso que eu falo das flores de corte. Os produtores aqui de Boçuí, alguns fizeram doações para as igrejas também, porque as missas e cultos online estão acontecendo, né? Então, eles têm decorado as igrejas para algum desses momentos, mas os produtores acabaram doando essas flores para contribuir com a igreja, porque essas flores seriam descartadas nesse momento. O Antônio Machado, presidente do Incapé, ele mandou uma pergunta relacionada à importância da atividade. Ele pergunta o seguinte: em período normal, a produção capixaba atende que porcentagem da demanda? A gente produz o suficiente para abastecer o mercado interno, Márcia? A gente exporta flor? Infelizmente, a gente ainda não consegue atender. Cerca de 80% das flores que são comercializadas aqui no Espírito Santo, elas vêm de São Paulo. Vêm, às vezes, de outros estados, mas vêm da distribuição de São Paulo, né? E a gente tem ainda esses 80% do mercado, é o que a gente tem ainda de oportunidade de expandir a produção. E como a gente comentou antes também, a questão da diversidade, né? Isso é muito importante para as famílias capixabas, que às vezes têm uma monocultura e vem na floricultura uma opção de diversificar a sua propriedade também, além de incluir as mulheres e os jovens nessa produção. Bacana. Tem algumas perguntas chegando aqui que são de ordem mais técnica. Eu vou começar a colocá-las para você agora, tá joia? Olha só, a Carla Galon pergunta como são os tratos culturais e as exigências nutricionais para plantios comerciais. Então, ei, Carlinha, tudo bem? Carla é minha colega da agronomia. Ó, que bacana. Obrigada. Períodos diferentes, mas fizemos disciplinas juntos, é uma grande amiga. Para cada tipo de flor, para cada produção, vai ter uma orientação diferente. Porque tem plantas que precisam de sol pleno, tem plantas que precisam de sombra ou meia sombra, e as que precisam de sombra, às vezes tem um grau de luminosidade diferente também, que a gente trabalha com as telas de sombreamento. E para cada tipo de produção, a gente vai fazer uma orientação mais pontual, né? Então, teria que saber que flores que a pessoa tem interesse em produzir para a gente fazer uma orientação adequada. Bacana. Total. Isso aqui até a gente brinca assim, no meu curso de agronomia, quando eu fiz agronomia, não tinha ainda a atividade de floricultura. Hoje, os alunos que estão na UFES, o nosso antigo CAUFES, têm a oportunidade de estudar a floricultura com a professora Cíntia Bento, maravilhosa. Deixo até aqui meu abraço para ela. Então, assim, eles têm a oportunidade de estudar um pouco da floricultura. E a gente vê na agronomia, cada cultura é de uma maneira diferente, né? Dentro da floricultura é mais um universo, porque cada planta, cada espécie, cada grupo de flores também se comporta de uma maneira diferente. Então, assim, é muito conteúdo que a gente tem que buscar, muita informação que a gente tem que buscar para poder orientar os produtores de flores de maneira adequada. Bacana. Eu acho que essa sua resposta aí já atendeu também a pergunta do Johnny, que ele pergunta o custo de implantação de um hectare. Vai variar também conforme a espécie que ele vai depender da cultura. Vai depender totalmente da cultura. Mas até assim, aproveitando essa pergunta, eu ressalto sempre com os produtores que quando forem pensar em começar uma produção de flores, por mais que comece pequeno, uma orientação que eu deixo é começar o negócio de maneira profissional. Porque, assim, a maior parte dos nossos produtores começaram gostando de cultivar flores, tipo eu aqui que tenho uma floresta dentro de casa, de planta, e foi multiplicando os vasinhos, e aquilo foi expandindo, 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 e às vezes sem organização. Então, quando a pessoa se vê com um monte de planta, e às vezes de uma maneira desorganizada, ela fica um pouco perdida também diante do mercado. Então, é sempre bom, já desde o começo, por mais que seja uma produção pequena, começar a fazer um planejamento antes de fato, executar a atividade.
Isso deve ajudar também a atender a pergunta do Ricardo, que ele pergunta como aumentar a competitividade do Estado no setor. A organização. Não, sim, tem uma para acrescentar, uma questão a acrescentar. Para a gente aumentar a competitividade, é importante os nossos produtores reforçarem o trabalho no ponto de qualidade. Fazer uma pequena classificação das flores e trabalhar a qualidade das flores. Porque para a gente também concorrer com essas flores que estão vindo de fora, a gente tem que entregar um produto de qualidade, né? No padrão ou até melhor do que o que está vindo de fora para poder alcançar esse mercado. Às vezes os produtores eles têm uma flor, por exemplo, um antu, e aí faz uma dúzia de flores e mistura flor grande, flor pequena, às vezes flor com algum defeito, e quer competir com o preço das flores que vêm de São Paulo, que vêm impecáveis. Tem flores do mesmo padrão, com tamanho de haste longo. Então, assim, eles têm que trabalhar um pouco mais isso para ter um pouco mais de competitividade. O que os decoradores daqui sempre questionam às vezes, quando compra uma flor daqui, vem haste todas misturadas de tamanhos diferentes. Isso dificulta muito o trabalho dos decoradores, que tem que ficar escolhendo a haste que eles vão acertar no lugar do arranjo. Então, se vier um padrão de flor com haste grande, ele vai cortar o tamanho que ele quiser. Deixa eu colocar a pergunta do Guilherme, que ele já fez 2 vezes, a respeito das gérberas. Quais os cuidados com as gérberas? Ele tinha feito essa pergunta anteriormente e agora fez novamente e acrescentou, e como é o mercado no estado para essa planta? Diquinha de gérbera agora. Mercado também é bom para ela, que é uma flor muito utilizada na decoração de eventos. Ela, assim, é mais adequado cultivar em regiões frias e na condição de estufa. Ela precisa de irrigação por gotejo, porque ela não pode molhar as flores. É uma planta muito sensível, tem muitos problemas com doenças. Então, assim, ela é um pouco melindrosa no cultivo. Mas nada muito difícil, não. Mas região fria, estufa, né, com plástico em cima, porque ela não pode receber chuva. E irrigação por gotejo no canteiro. Qualquer coisa, é só procurar o escritório do Incapé do seu município, viu, Guilherme? Uma coisa muito apto para uma coisa muito importante na hora de fazer a implantação do cultivo também é saber da qualidade das mudas. Comprar uma muda de qualidade e saber que tipo de planta que é. Por quê? Tem gérbera para corte, que tem a haste longa, e tem gérbera para vaso, que ela sempre vai ficar pequenininha. Já aconteceu de um produtor comprar muda de gérbera para vaso, achando que era para corte e as plantas dele não se desenvolviam. Ixi. Olha aí a Carla de novo participando. Qual o tempo exigido do agricultor na floricultura? É possível conciliar com outras atividades para diversificar? Sim, é possível e vai depender do tipo de flor também. Por exemplo, os antúrios, as flores tropicais de maneira geral, elas não têm uma demanda muito grande de mão de obra frequente. Então, os produtores eles conseguiriam ter uma outra atividade e, conforme o planejamento, e cuidar das plantas na hora que ele achar mais conveniente. Mas tem plantas que são mais sensíveis, que têm uma demanda muito grande de mão de obra, de fazer pulverização, às vezes, de calda, ou às vezes de produtos químicos, e fazer poda. Então, assim, há casos e casos, né? Então, tem casos que conseguiriam sim e casos que talvez ficariam um pouco complicado. Interessante. Deixa eu ver que tem mais uma aqui específica. Foi o professor novamente. Tem alguma coisa nova no controle de ácaros em Rosa do Deserto? Nossa, Rosa do Deserto é um problema sério. O principal é manter a umidade local mesmo, porque o ácaro geralmente ele se desenvolve quando o ambiente está muito seco.
E eu não saberia falar agora para você se tem algum produtos novos, porque eu não vou muito na linha dos venenos, eu sou mais de recomendar caudas, produtos Abre. alternativos, maneiras alternativas para a gente contornar esses problemas. Até para preservar a saúde das pessoas, do ambiente. A gente tem um amigo que brinca que eu sou verdinha. Então, um amigo verdinho do café e eu sou a verdinha das plantas. Eu não gosto de... Mas a gente teve aqui uma experiência. Aqui na minha região não tem produção de rosa do deserto comercial ainda. Tem uma produtora, a Célia, que está começando, mas assim, esses problemas a gente ainda não percebeu. Mas eu posso falar de uma experiência que a gente teve com a produção de morango com problema de ácaros. E a gente recomendou umas caldas, pulverização com as caldas de citronela e funcionaram muito bem. Talvez para a rosa do deserto seja uma opção também. Bacana. Agora, falando em ácaros, tem alguma praga ou uma doença que seja mais incidente nas flores cultivadas aqui no Espírito Santo? Algum problema que ataca mais essa produção? Aqui na região, a gente tem um problema grande assim, com algumas pragas, principalmente lagartas. Tem alguns problemas também com o caramujo. E a principal medida de manejo deles, né, é a catação. O agricultor tem os horários, né, no caso do caracol, mais no final da tarde, fazer umas armadilhas, que a gente às vezes orienta com folhas, couve, chuchu, e coloca no final da tarde e recolhe de manhã. As lesmas geralmente vão para lá. Lagarta, catação de manhã, né, quando bem cedinho mesmo, quando elas ainda estão em atividade, fazer a catação. E o problema com doença mais comum aqui pra gente é a antracnose, que é uma mancha preta nas folhas, flores em geral. Só que assim, a gente faz recomendação também de caudas, mas o principal ponto a ser observado quando tem esses equilíbrios é avaliar a adubação, que às vezes a planta ela está mal nutrida. E quando ela está deficiente nutricionalmente, ela fica debilitada. Então, assim, são doenças bobas, são pragas bobas, e pela planta estar um pouco debilitada, ela acaba atacando. E aí, quando a gente corrige a adubação, reforça essa adubação, às vezes pode ser até uma adubação orgânica, essas plantas elas ficam mais vigorosas e elas ficam naturalmente resistentes a esse problema de pragas e doenças. A Alessandra, só pontuando aqui as participações das pessoas que estão acompanhando essa transmissão, a Alessandra colocou 2 itens, já tem até algum tempo que ela colocou, que embora o momento não seja propício para investimentos, ela acredita que no futuro próximo essa situação vai melhorar. A gente também, Alessandra. E a Alessandra também quer a sua ajuda, Márcia, para montar um projeto lá em Linhares, para falar de produção e mercado. Olha aí que bacana. Já estamos arrumando mais serviço para você, ó. Claro! Mais uma participação do Guilherme. Ele fala se é possível o cultivo de flores orgânicas que consiga espaço no mercado aqui no Espírito Santo. É possível, sim, com certeza. É uma produção como outra qualquer. Ela tem as suas dificuldades. Teria uma demanda muito maior assim, de mão de obra para a pessoa ficar cuidando, né, observando essa questão de praga e doença, para não deixar alastrar muito para os seus cultivos. Nesse caso, o trabalho ele é mais preventivo do que para controle, né? Então, tem um trabalho maior. Mas eu não saberia te responder em questão da rentabilidade disso. Por ter um selo orgânico, se isso teria uma diferença na hora da comercialização. A não ser para as flores comestíveis, né? Aí sim, elas têm que ser orgânicas, não é isso? Com certeza, E é um mercado também importante e tem opção aqui no Espírito Santo. Os restaurantes, principalmente da Grande Vitória, né? Aqui de Cachoeiro também, já teve essa demanda de flores comestíveis. O Espírito Santo cultiva bastante as flores comestíveis, Márcia? Não, muito pouco. A maior parte das flores comestíveis
partem, às vezes, dos feirantes e não dos produtores de flores, né? Os produtores de hortaliças de maneira geral. Mas é muito incipiente ainda essa produção, muito pequena. Bacana. Pessoal, eu vou encerrar as perguntas porque a gente está indo para os 15 minutos finais. E a Márcia, eu não sei se 15 minutos é suficiente, porque eu acho que esse assunto merece outra transmissão. Mas ela se dispôs a dar umas diquinhas para quem quiser cultivar plantinhas em casa. Márcia, vamos falar de quê? Só um aperitivo, porque eu sei que todo mundo vai querer dicas de várias coisas. Deixa eu abrir os comentários, inclusive, ativar aqui para a turma que quiser participar. O que você traz para a gente? Que dica que você dá sobre que plantinha? Então, para cultivar dentro de casa, tem todas as plantas. Você pode escolher. Thelma Gava pediu para você falar um pouco sobre o cultivo de cacto. Cactos. Então, os cactos, eles são bem similares às suculentas, né? Tem uma necessidade de sol, um solo bem drenado, um substrato bem drenado, até acrescentar areia no substrato e usar um vaso adequado também. Nesse material que a gente estava conversando sobre essas plantas que a gente vai orientar para dentro de casa, a gente vai diferenciar os tipos de vaso. Eu sempre reforço que o que dá mais certo com cactos e suculentas são os vasos de cerâmica, porque eles absorvem também a umidade do vaso. Então, esse solo fica mais seco, não fica encharcado. É importante também, quando você vai plantar em vasinho, fazer um dreno no fundo do vaso. Colocar pedras, caco de telha, caco de lajota, o que você tiver disponível no fundo do vaso. Se você tiver a condição de colocar uma manta de drenagem, colocar também em cima desses cacos e depois o substrato e depois plantar a plantinha. E aí, quando você jogar água nela, não vai ficar encharcado. Ela vai sempre estar na condição ideal para ela ir sobreviver, sem ter risco de apodrecer, de ter problemas de doenças de apodrecimento. Bacana. A gente fica só nos cactos e suculentas ou ainda dá tempo? Temos 10 minutos. Você quer falar de mais alguma? Tem outras, uma infinidade de plantas, orquídeas que você pode ter. Se você precisa ter uma incidência de sol alguma parte do dia. O que é mais favorável para as orquídeas é o sol da manhã. Uma luz indireta, mas ela tem que ter uma luminosidade. E também é legal quando a pessoa for buscar uma planta para ela ter dentro de casa, ela perguntar de que clima que é aquela planta, né? Porque às vezes ela traz uma planta, uma orquídea, por exemplo, é de clima temperado para um lugar frio, né? Para um lugar quente. E ela não vai resistir. Tem uma infinidade de tipos de peperômias. Tem a peperômia melancia, a peperômia variegata. Tem muitas peperômias que elas se adaptam muito bem dentro de casa. É uma planta que exige assim, um cuidado menor. Tem as marantas, que tem muitas espécies. Elas são lindas. Tem até umas aqui atrás. Deixa eu tirar o comentário, então, para você mostrar a maranta que tem aí. Ó. Tem duas aqui escondidinhas no nosso cenário. Elas são lindas, coloridas. E à noite ela dobra a folhinha. Ó. Elas são maravilhosas. Tem incentivado muitos produtores aqui E elas são fáceis, tá, Márcia? São plantas fáceis para cultivar em casa? São muito fáceis, muito fáceis. Elas precisam de umidade, mas não, nada, você não vai virar babá de planta. É um cuidado uma vez por semana, de olhar, de molhar, e elas são muito resistentes. Bacana, faltam só 10 minutinhos. O povo está pedindo mais, mas não vai dar tempo. Então, eu vou combinar o seguinte. Márcia, vamos separar algumas espécies para cultivo em casa? E aí a gente faz outra transmissão só para dar essas orientações. A gente pode falar de orquídeas, pode falar de suculentas e de outras espécies. O que você acha? Claro. Mas deixa eu só falar sobre o arranjo, que a gente ficou de falar no começo e nós falamos. Então, eu separei aqui uma haste.
isso aqui eu separei, essa planta aqui é uma folhagem. Ela se chama Rusco. Essa produção aqui é de Boa-Açuí também. E se ela tá no padrão São Paulo, deixando nada a desejar, maravilhosa. Tem uma durabilidade incrível essa folhagem. E essa aqui é uma helicônia. Tirei só uma haste para a gente mostrar como é que corta. O que a pessoa teria que ter em casa? Uma ferramenta simples, uma tesoura de corda, não precisa ser essa aqui. Qualquer tesoura, até tesoura de cozinha mesmo, de escola, serve. Se ela tiver um corte bom. É sempre legal a pessoa cortar a haste aqui, ó, na diagonal, para fazer o vaso, né? Para fazer o arranjo. Corta. E na hora de montar esse arranjo, é legal a pessoa ver, conforme a jarra que ela tenha, que essa haste aqui, ela fique o dobro da altura Da jarra. da jarra. A haste maior que você vai colocar no arranjo, fica o dobro da altura dessa jarra. E você vai montando conforme o seu gosto mesmo, né? Você achar bonito. E colocar sempre na jarra água filtrada, água mineral, a água que você beberia fresca, sem estar gelada, né? E a cada 2 dias, mais ou menos, ir cortando essa haste novamente e trocando essa água também. Você vai ter um arranjo com uma duração muito maior do que você teria se você usar uma água com cloro e não tiver esse cuidado de cortar aqui. Eu tenho certeza que a minha mãe está anotando, gente. Ela já faz. As pessoas têm o hábito, de, às vezes, de montar o arranjo e colocar em cima da mesa. E, às vezes, em cima da mesa tem uma fruteira cheia de frutas. O etileno das frutas, eles interferem nas flores também. Então, faz com que elas apodreçam mais rápido. Então, é legal, assim, se a pessoa tiver uma fruteira, não colocar o arranjo ali pertinho. Aqueles arranjos com frutas também, eles ficam lindos, mas eles não duram muito tempo. Olha só, deixa eu ver. Essa foi só uma diquinha, gente. Só uma palhinha que a Márcia resolveu dar para temperar um pouquinho mais esse bate-papo, que já está super colorido. Deixa eu ver se chegou mais pergunta aqui. Mas, duas coisas. Nossa, o Ricardo Eugênio colocou que ele tem um jardim vertical na varanda e nesse período de quarentena é uma terapia para ele. Quero conhecer, manda foto pra gente, Ricardo. Pessoal, a Márcia deu essa palhinha aí sobre os cuidados e algumas dicas e orientações para cuidar das plantinhas em casa, mas eu acho que vale uma outra transmissão, né, Márcia? A gente tinha combinado isso. Então, só para complementar também, se tiver alguém que tem interesse em começar uma produção de flores, pode procurar o Incapé, procure o escritório no seu município, né? Se for aqui na região sul, essa demanda tem vindo para mim, a gente conversa, faz um planejamento, conhece a área onde a pessoa tem interesse em plantar, para a gente fazer as orientações. Na região serrana, no norte também, as pessoas podem procurar o escritório local e vai ser enviada essa demanda para alguém que tenha a capacidade de contribuir. Excelente. E aqui na região também, a gente tem uma parceria muito bacana entre as prefeituras, o SEBRAE e o SENAR. Isso tem ajudado muito na evolução da nossa floricultura aqui. A gente não pode deixar de falar nunca da Sucaflor, que está avançando aí, estava avançando em passos largos, agora por causa da pandemia deu uma desaceleradinha, mas a gente tem uma parceria muito bacana para ajudar a floricultura a desenvolver aqui na região. Show de bola. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Já temos reservar a data para o próximo mês, quem sabe, mais um bate-papo sobre flores. A gente está terminando, até porque, como a gente comentou no início, o Instagram limita o tempo, né? A gente já está encerrando realmente. A todo mundo que participou, seja enviando perguntas, seja apenas acompanhando, assistindo, nosso muito obrigado também. Nossos diretores, colegas do Incapé que participam sempre. Enfim, Márcia, já tenho um compromisso com a Alessandra para ajudá-la lá. A minha equipe também. Como? Eu tenho que agradecer a minha equipe também. Eu e meu esposo aqui, ele está me ajudando, fazendo... Isaías, bastidores da Márcia. Obrigada, gente. Valeu, Isaías.
agradeço, estou sempre à disposição. Pode contar comigo. O calendário das transmissões no Instagram do Incaper e no YouTube já está nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem acompanhar e saber quais são os temas das próximas transmissões, é só chegar lá e conferir. Tá joia? Márcia, mais uma vez, obrigada. Todo mundo que participou, em nome do Incaper, obrigada. E até a próxima, quarta-feira, às 17 horas. Tchau. Tchau, tchau.